Você tem orado? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo do livro de Atos. E hoje nós vamos tratar então de Atos capítulo 12. Mas antes de entrarmos no texto, eu quero lembrar daquilo que a gente tem recomendado, que é que você leia a Bíblia todos os dias, e a gente tem sugerido aqui que você compre a Bíblia 365. Nela você vai ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. A gente também tem pedido que você compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles também venham ser abençoados. E também temos sugerido que você participe de um dos estudos que a gente proporciona ali na igreja. Então, às segundas-feiras a gente tem à tarde ali o estudo do Sermão do Monte, à noite panorama bíblico. Na quinta-feira de tarde e de noite a gente tem estudado o livro de Atos e aos domingos estamos estudando o livro de 1 Pedro. Então venha participar, porque isso é importante. Eu tenho certeza que você vai ser tocado pelo Senhor através de um desses estudos. Então participe conosco. E após essas breves recomendações, vamos então para o texto de hoje, que está em Atos capítulo 12. E eu quero ler o versículo 5, que fala: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A gente percebe nesse capítulo 12, e essa é a última vez que Pedro vai aparecer aqui no livro de Atos, então a gente percebe o que está acontecendo aqui na história. A gente tinha falado então no capítulo 8, lendo ali o início do capítulo 8, que o propósito do Senhor é maior que a vida e que a morte de Estevão, que acontece no capítulo 7, ela foi necessária para que o povo cumprisse aquilo que foi ordenado por Jesus lá no capítulo 1 de Atos, que é para sermos testemunhas, que era para os discípulos da época, né? Junto com os apóstolos, serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles ficaram restritos ali apenas em Jerusalém. Eles não saíram de Jerusalém. Mas com a morte de Estevão, então a igreja avançou então para Judéia, Samaria, e daqui a pouquinho a gente vai ver indo aí até os confins da terra ao longo do livro de Atos. E aqui nesse momento de Atos capítulo 12, acontece então a morte de Tiago, irmão de João, que é o que está falando no versículo 1. E por causa disso, o Herodes, ele resolveu então prender Pedro. Vai falar no versículo 3 que, vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. A proposta então de Herodes era perseguir a igreja, porque os judeus gostavam desse tipo de atitude. E a igreja, no versículo 5, que é o que a gente tem destacado aqui, após a prisão de Pedro, a igreja continuou orando. A gente vai perceber ao longo do texto a forma como o Senhor vai trazer a libertação de Pedro, mas o que chama muita atenção aqui ao longo desse texto é a postura da própria igreja que estava orando e intercedendo pela vida de Pedro. Fala então no versículo 13 que Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhes disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele.
Mas Pedro, versículo 16, mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. A gente, às vezes, nas situações e que nos são apresentadas, e que a única forma que a gente tem de recorrer é através da oração, às vezes a gente fica perplexo em ver que o Senhor atende às nossas orações. Mas o que a gente precisa destacar nesse texto é a respeito da postura que a igreja tem que ter. Uma lição que a gente deve retirar desse texto é a importância da oração. A oração é importante. Deus resolveu agir nesse mundo através da oração. Essa foi a forma com a qual Deus resolveu, na sua soberania, agir nesse mundo. E é necessário que nós venhamos a nos dedicar à oração. A gente ouve tantos testemunhos a respeito de situações em que pareciam ser irreversíveis, mas que as pessoas oraram, a igreja orou e a situação foi revertida. O problema é quanto nós temos nos dedicado à oração. Quanto você tem se dedicado à oração? Você tem orado diariamente? Porque quando a gente ora, como diz o Leozão, quando a gente ora, a gente move a mão que move o mundo. Então é necessária a nossa oração, é necessário orarmos diariamente. É necessário nós entendermos que nós não temos o controle, mas que Deus é soberano, ou seja, é Ele que controla tudo. É necessário dedicarmos um período do nosso dia à oração. E o meu propósito aqui, o meu convite a você é que você venha gastar tempo orando, porque o tempo a gente vai gastando, mas quando você gasta tempo orando, você economiza o seu tempo em outras coisas que fogem ao seu controle. Então é necessário orarmos. Nós temos o relógio de oração, nós temos as vigílias na igreja, nós temos 20 minutos antes dos cultos, um período de oração aonde nós temos a oportunidade de fazer o que a igreja fez aqui na vida de Pedro, orar. E temos tantos motivos por orar, tantos motivos para orar. Nós temos uma infinidade de situações na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família, no nosso meio. A nossa oração tem que ser uma oração no plural. O Pai é nosso, o pão é nosso. Precisamos orar pela necessidade dos nossos irmãos, pela nossa necessidade. Nós precisamos orar pelo nosso país. A Bíblia fala tanto a respeito de oração. E a pergunta que eu quero deixar é: quanto você tem gastado com a oração? Porque o tempo que você gasta orando é o tempo que você entende que é necessário a ação de Deus e que foge das suas mãos, do seu domínio, do seu controle, que você não controla. Então, se você recorre ao soberano, que é aquele que tem o controle de tudo, isso mostra o tanto que você tem que ser relacionado com ele. É importante que nós, como indivíduos, como cristãos, individualmente venhamos orar, mas também é muito importante que nós, como igreja, venhamos nos reunir para orar, para que a gente possa ver esse tipo de milagre que aconteceu aqui na vida de Pedro acontecer nos nossos dias hoje. Tire um tempo para você ler e meditar nesse pedaço do capítulo, que vai aqui do versículo 5. A história começa, na verdade, no versículo 4, mas ela vai até o versículo 19. Então, gaste tempo
orando e meditando nesse trecho desse capítulo. O ideal, e eu espero que você sempre leia o capítulo todo, mas eu quero destacar então a importância de você ler e meditar, para que a gente possa viver isso de novo e como a gente tanto canta nos nossos cultos, que o Senhor venha fazer de novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti, faz de novo. Que a gente venha então buscar o Senhor, as necessidades dos nossos irmãos, as nossas necessidades, a necessidade da nossa igreja, a necessidade do nosso bairro, a necessidade da nossa cidade, a necessidade do nosso estado, a necessidade do nosso país, que nós venhamos buscar tudo em oração, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou podemos imaginar. E que o Senhor te abençoe.